Muito bem. Papel e caneta, por favor. Vamos começar a verificar isso aqui agora. Questão R36. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar. Aí adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é só para facilitar o cálculo, né? Gravidade não é 10, tá? Gravidade é 9,8 metros por segundo quadrado ou metros por segundo. Determine nessa situação, letra A, as funções horárias de movimento, letra B, o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima, letra C, a altura máxima, letra D, o tempo, quando o tempo for igual a 6 segundos contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. E, finalmente, letra E, o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Uma palavra de cautela. Quando nós fazemos esse cálculo aqui, a gente vai ter que fazer tudo por desenho, tá? Vamos lá tentar fazer aqui. Então, para começo de conversa, o que ocorre? Eu tenho um corpo. Esse corpo ele está sendo atirado para cima. Deixa eu desenhar ele mais aqui embaixo. Esse corpo ele está sendo atirado para cima com uma velocidade inicial que ele fala de 50 metros por segundo. O que acontece, senhores e senhoras? O que acontece é que o corpo ele vai subir, obviamente, ele vai subir, ele vai subir. Deixa eu me desenhar aqui para efeito dramático, né? Nós temos aqui o nosso corpo, ele vai começar a subir, ele está aqui, ele começa a subir, beleza. A princípio, olhem para mim, ele está a 50 metros por segundo. Conforme ele vai subindo, ele vai diminuindo a velocidade dele, porque você sabe, né? Quando você sobe, você está indo contra o sentido da gravidade. Tanto que mais tarde, daqui a pouco eu vou escrever, a gravidade ela vai ser, vamos considerar a gravidade menor do que zero. Beleza. Então, conforme o corpo ele for subindo, ele vai diminuindo sua velocidade, vai diminuindo sua velocidade, vai diminuindo sua velocidade até parar. Quando ele para, e nesse ponto nós chamamos esse ponto de altura máxima, a sua velocidade final é igual a zero. Inclusive, essa é a definição, se vocês quiserem ler. Porque quando o corpo é lançado para cima, ele vai diminuindo sua velocidade até parar. Até parar. Quando ele para, ele atinge o que nós chamamos de sua altura máxima. E nesse momento ele começa a acelerar de novo, só que no sentido contrário. Então, a princípio, podemos orientar a trajetória desse nosso amigo aqui, e é importante orientar essa trajetória, claro, a trajetória orientada para cima. Então, para esse problema, vamos considerar a gravidade menor do que zero, gravidade negativa. Agora que nós já fizemos a análise básica, podemos fazer o cálculo propriamente dito. Letra A. As funções horárias do movimento. Ele não precisava ter pedido isso, eu ia escrever de qualquer maneira. Porque as funções horárias do movimento são as funções que vão me ajudar a resolver esse problema. As funções horárias do movimento, conforme nós estamos falando aqui, só um minuto, por favor. Já. Primeira função horária do espaço. S igual a S0, mais B 0T, mais AT ao quadrado dividido por 2. Repete o S, né? O S0 vale quanto? S0 é a posição inicial, quando ele se encontra do chão, né? Qual a velocidade inicial? É 50, multiplicado pelo tempo. Não esqueça que tem que colocar o sinal da aceleração aqui. A aceleração é positiva ou negativa? Está subindo, né? A aceleração é menor do que zero, vai ficar menos 10 multiplicado por t ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é S igual a 50. S igual a 50t menos 5t ao quadrado. Isso aqui é a função horária dos espaços. Agora, vamos fazer a função horária da velocidade. Qual é a fórmula? V igual a V0 mais a aceleração multiplicado pelo intervalo de tempo. Repete o V. Quem é o V0? 50 menos aceleração. Não esquece que, a princípio, ele está indo para cima, então a aceleração negativa vai ficar menos 10 multiplicado pelo T. Pronto. Isso aqui são as duas funções horárias que nós temos. Letra B. O tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Um corpo ele atinge a altura máxima quando a sua velocidade final é igual a zero.
Senhoras, era por isso que eu precisava desesperadamente das funções horárias de velocidade, para facilitar o meu cálculo. Como eu sei que a função horária da velocidade é igual a 50 menos 10t, o instante que nosso amigo atinge a altura máxima é quando essa velocidade final é igual a zero. Então, zero é igual a 50 menos 10t. O nome disso significa interpretação gráfica simples. É por isso que eu faço desenho, porque eu percebo aqui que a velocidade inicial dele é 50 e a velocidade final é zero, porque ele vai subindo, ele para e depois volta no chão. No caso aqui vai ficar quanto? Vai ficar zero, vai ficar igual a 10t, vai ser igual a 50, tempo vai ser igual a quanto? 5 segundos. Então, observe o seguinte, olha para mim. O tempo que ele demora para atingir a altura máxima, o que acontece são 5 segundos. Então, ele é lançado e vai, beleza. Faz aqui. Vai 0 segundos, 1 segundo, 2, 3 segundos, 4, 4, 5 segundos. Ele atingiu a altura máxima, parou e começou a cair. Anotam isso daí. Tem outro detalhe. O tempo de subida, regra número 1 da física, no vácuo, claro, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O que significa isso? Significa que se nosso amigo demorou 5 segundos para subir, ele vai demorar 5 segundos para cair. Isso, na verdade, é a letra B, letra C, né? É a altura máxima. Beleza, então o tempo, isso aqui é o tempo de subida. Deixa eu anotar isso aqui. Isso aqui é o tempo de subida. Beleza. Letra C. A altura máxima. Fácil. Para achar a altura máxima, basta achar esse tempo que ele demora para atingir a altura máxima e e substituir na função horária dos espaços. A função horária dos espaços é S igual a 50 vezes T menos 5 multiplicado por T ao quadrado. A função horária do espaço é igual a 50 multiplicado pelo tempo. Qual o tempo de subida? O tempo de subida é o tempo que levou para atingir a altura máxima. Portanto, se eu fizer a substituição, eu acho a altura máxima. Vai ficar 5 menos, continua aqui, menos 5 multiplicado por 5 ao quadrado. Observe que eu estou substituindo o intervalo de tempo. S vai ser igual a quanto? 250 menos 25 vezes 5 vai dar 125, então essa altura vai ser igual a 125 metros. Para o pessoal que está vendo a nossa aula, até ou ao vivo ou mesmo gravada, uma palavra de cautela. Eu sei que existem fórmulas que... fórmula, tempo de queda, tempo de... Por favor, isso pode ser legal, mas em termos de vestibular, se mudar uma vírgula da interpretação, vai dar o maior capim na palheta. Você tem que entender o que você está fazendo. Você está fazendo função horária de espaço, então é mais simples trabalhar, tá? Beleza, aqui, morreu. Então, descobrir... Eu tenho uma dúvida, cara. Quem está falando comigo? Marcelo. Marcelo, fale, querida. Porque a altura máxima, a velocidade final é igual a zero, né? Mas se a bola estivesse caindo, em vez de Na verdade, subindo. olha, bem importante a tua pergunta. Na verdade, a tua pergunta já é a próxima, é a letra D. Porque o que me responde uma coisa. Lembra, eu falei uma coisa a princípio. A primeira coisa que eu falei é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, ok? Nós aprendemos que o tempo de subida, feito esse cálculo, era igual a 5 segundos. O que significa isso? Que até 5 segundos, o nosso corpo ele está subindo. E ele está de volta no solo com 10 segundos, porque falei, 5 para subir, 5 para descer vai dar 10. O que significa isso? Que qualquer intervalo de tempo depois da altura máxima, ou seja, depois de 5 segundos, ele vai estar de volta ao solo. Por exemplo, só para responder a tua pergunta, Marcelo, na letra D, o que ele fala? Na letra D ele fala o seguinte: quando o tempo for igual a 6 segundos, contados a partir do instante do lançamento, ele quer saber o espaço do móvel e o sentido do movimento. Pessoal, bora recapitular aqui. O nosso amigo, ele vai ser lançado, aí ele vai subir, 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 aí que ele atinge a altura máxima. Nesse caso, a velocidade final é igual a zero. E nesse momento, ele começa o quê? Ele começa a cair até voltar para o solo. O que significa isso? Que se ele demorou 5 segundos para descer e ele pergunta o que está acontecendo com ele com 6 segundos, o que tu vai dizer? Você vai falar assim, Henrique, com 6 segundos ele está voltando para o solo. Vamos responder as perguntas dele, tá? Em 6 segundos, o espaço do móvel, ou seja, onde ele está.
A função horária dos espaços é dada por que fórmula? S é igual a 50t menos 5t ao quadrado. S é igual a 50 multiplicado por 6 menos 5 multiplicado por 6 ao quadrado. Esse S é igual a 300 menos 36 vezes 5, isso aqui vai ser igual a 180. Esse S vai ser igual a 120 metros. Marcela, observa um detalhe. Meninas, todos vocês, prestem atenção. Ele falou que a altura máxima é igual a 125 metros. E ele atinge essa altura máxima com 5 segundos. Com 6 segundos, o nosso amigo está em que altura? 120 metros. Ele está descendo. Inclusive, na verdade, isso aqui é a próxima pergunta. Ele quer saber qual o sentido do movimento. Aí você vai escrever. Qual o sentido do movimento? O sentido do movimento é que ele está descendo agora. Porque depois que ele atinge a altura máxima, Marcela, ele começa a iniciar o seu movimento de volta. Tá bom? Ficou claro isso que eu falei? Ficou alguma dúvida no que eu expliquei? Marcela, esse silêncio é para... Obrigado, tá, querido? Vamos lá, continuando aqui. Finalmente a letra E. O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Isso aqui não precisa nem fazer cálculo, tá bom? Aliás, eu vou fazer cálculo sim, só para demonstrar. Quando é que o corpo ele volta ao solo? Quando o tempo for igual a 10 segundos. Porque não esqueça a regra. 5 segundos para subir, 5 segundos para descer, ou seja, o total é 10. Qual a velocidade do nosso corpo? A velocidade do corpo, qual a fórmula mesmo que eu vi escrito? 50 menos 10t. 50 menos 10 multiplicado pelo tempo. Então, essa velocidade é igual a 50 menos 10 multiplicado por 10. Essa velocidade vai ser igual a menos 50 metros por segundo. Essa resposta já era esperada. Porque a velocidade ela vai ser a mesma de subida e de descida. Obviamente, a gente está falando sobre condições ideais no vácuo. Né? No caso, a velocidade vai ser a mesma. Mas por que ela é negativa? Ela é negativa porque nós, lá no começo do problema, delimitamos que o sentido da trajetória era para cima, com gravidade menor do que zero. Respira. Quando o corpo está voltando, ele está indo no sentido, pelo menos teoricamente falando, claro, ele está indo no sentido contrário à trajetória. Sentido contrário à trajetória significa velocidade negativa. Significa velocidade negativa. Tomem cuidado, por favor. Velocidades positivas e negativas na física não significa velocidades aumentando e diminuindo. Velocidade positiva e negativa na física significa se o corpo está indo no sentido a favor ou contra a trajetória. É isso. Ficou claro? Próximo caso aqui. Para as meninas, principalmente para as novatas que tiveram alguma dificuldade com respeito a alguns termos que nós utilizamos aqui, não esqueça que a gente está fazendo a revisão para a UEA, né? São tópicos bem específicos, mas é fundamental revisar alguns assuntos anteriores, tá bom? Vocês vão ter que dar uma olhada nisso, principalmente na parte de cinemática, de movimento uniformemente variado. Espero que vocês já vejam isso hoje. Vai dar tempo, vocês não fazem nada de meia-noite, 6 da manhã, então vai dar tempo para poder ver e entender. Ficou claro? Beleza. Próximo caso. Exemplo 1. Ficou alguma dúvida nessa parte, senhoras? Beleza, vamos continuar aqui. Um corpo pequeno é abandonado de uma altura de 80 metros, desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a função da posição, a posição nos instantes t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4 e assim por diante. O gráfico da posição pelo tempo, a função da velocidade, a velocidade nos instantes pedidos, o gráfico de velocidade pelo tempo, o instante que ele atinge o solo e a velocidade que ele atinge o solo é uma questão bem extensa, muito boa também. Mas primeiro, vamos fazer aqui no cantinho o nosso esboço do gráfico. O que acontece especificamente aqui, um corpo pequeno ele é abandonado. O que acontece? Ele está numa altura aqui em cima, ele está aqui numa altura de 80 metros, ele é abandonado. O que significa isso? Toda vez que ele é abandonado,
A velocidade inicial é igual a quanto? Zero. E conforme o corpo ele vai caindo, a sua velocidade vai efetivamente aumentando. Respira. Tá ok. Vamos lá. Letra A. Ele quer saber a função da posição. A função da posição significa que ele quer que escreva a função horária dos espaços. A função horária dos espaços qual é? S igual a S0 mais velocidade inicial multiplicado pelo tempo mais aceleração t ao quadrado dividido por 2. Repete função horária. Quanto que é o espaço inicial? Olha, presta muita atenção. Se eu estou, nesse caso aqui, eu estou orientando a trajetória para baixo. O que significa isso? Que aqui é 0 metros e quando ele atinge o solo, aqui é 80 metros. Então, qual é a posição inicial do nosso amigo? A posição do nosso amigo é 0, por isso que eu cancelo. Ficou claro? Beleza. Agora, qual a velocidade inicial? Ele foi abandonado, coitado. Velocidade inicial é igual a quanto? 0. Quanto que é a aceleração? Não esqueça que, no caso, a trajetória orientada para baixo. Nosso corpo ele está caindo. Trajetória orientada para baixo. Nosso corpo ele está caindo. A gravidade, nesse caso, nós vamos admitir que ela é o quê? Ela é maior do que zero. Lembre-se, a favor da gravidade, de cima para baixo, significa gravidade positiva. Dito isso, vai ficar quanto? Vai ficar 10 multiplicado por t ao quadrado dividido por 2, significa que a função horária do espaço é igual a 5t elevado ao quadrado. Respira. Isso aqui é a função horária dos espaços. Letra B. Ele quer saber a posição nos instantes t1, t2, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, 3 e 4. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui a regra. Poxa vida, esse é o problema do ao vivo, do online, vai ficar gravado. Não posso nem fazer minhas piadas infames. Vamos fazer aqui um gráfico de espaço pelo tempo, tá bom? Nós vamos fazer uma tabelinha, tá? O espaço para tempo igual a quanto? Tempo igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer aqui. Para espaço igual a 0, vai ficar 5 vezes 0 ao quadrado. Não esquece que o gráfico que nós estamos atrás aqui, eu estou me preocupando em ensinar essa análise gráfica por causa da UEA, porque a UEA gosta muito de fazer relação com gráfico. É bem simples, tá? Monta um gráfico simples de tabela e depois nós vamos montar. Tá? S0 vai ficar 5 vezes 0, que é 0, claro, né? S1 vai ficar 5 vezes 1 ao quadrado, que é 5. S2 vai ser igual a 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20. S3 vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado, que é 9 vezes 5, 45. Tudo metros, claro. E S4 vai ser igual a quanto? 5 multiplicado por 4 quadrado. 4 quadrado é 16, 16 vezes 5 é igual a 80. Então, nós já temos os valores que nós estávamos procurando. Vai ficar como isso daqui? Aqui é 0, aqui é 5, aqui é 20, aqui é 45 e aqui é 80 metros. Nós já fizemos a letra A, nós já fizemos a letra B. Na letra C, ele quer esse gráfico. Legal, bacana. É um gráfico de que tipo? É um gráfico de espaço pelo tempo. Vamos colocar aqui. Gráfico de espaço pelo tempo. Vou ensinar uma manhãzinha para você. Os números que eu tenho são de 0 a 80. Então, você vai colocar aqui 0. No ponto mais alto, você coloca 80. Na metade dele, vai ficar o 40. E a partir dessa régua aproximada, você vai escrever os outros números. Ficou claro? No caso, quais são os números que eu tenho? 5 metros. Aqui é 20. Aqui vamos dizer que seja 5 metros. Metade vai ser 10, metade vai ser 5. Pronto, 5 metros. Qual outro número que eu tenho? 20 metros, já escrevi. 45 metros. Metade aqui fica 60. Aqui é 50, 45 está por aqui. Finalmente, 80 metros está aqui em cima. Os tempos são 0, 1, tudo bonitinho, tá? 2, 3 e 4. Vamos colocar o gráfico. Quando o tempo for igual a 0, y
vai ser igual a 0 também. Quando o tempo for igual a 1, y vai ser igual a 5. Quando o tempo for igual a 2, o y da função vai ser igual a 20. Quando y for igual a 3, ela vale 45. E quando for igual a 4, vale 80. É uma parábola. É óbvio que é uma parábola. É uma função no segundo grau. Os gráficos de movimentos uniformemente variados, eles aparecem muito desse jeito. Esse tipo de parábola significa que ele vai aumentando rapidamente em função do tempo. Esses limites, parecidos com funções exponenciais, elas são muito interessantes dentro do fundamento de matemática, senhores, para a expressão de movimentos, para crescimento bacteriano, ou mesmo no caso da pandemia. Vocês viram o tempo todo os cientistas ficarem preocupados quando a gente fica falando assim, que depois que atingir um número, fala bem assim, daqui a um mês vamos ter um colapso completo? É por causa da curva. Às vezes, quando o cientista analisa a curva, ele percebe que a curva está por aqui, sabe? Nesse ponto. Aí ele sabe que os próximos movimentos da curva são esses, que vai dar a explosão de casos. É por isso que dá para prever a quantidade de contaminantes dentro de uma população, desde que se não se tome os cuidados. Né? Por isso que a gente consegue prever essas tragédias. Bom, bom, pelo menos é isso daqui, tá bom? Letra D agora. Esse ar-condicionado aqui é o pior pra gente saber. Ele resseca. Eu vou falando, ele vai ressecando minha garganta. O outro não faz isso. Agora o D. Ele pergunta a função da velocidade. A função da velocidade é a função horária da velocidade. A função horária da velocidade dada pela fórmula V igual a V0 mais a aceleração multiplicado pelo intervalo de tempo. Não esqueça que o nosso corpo, vamos lá, eles querem que escreva a fórmula da velocidade. Então a fórmula da velocidade vai ficar V igual a V0. O corpo ele foi o quê? Ele foi abandonado. Abandonado significa a velocidade inicial igual a 0. Mais a aceleração. Essa aceleração é positiva ou negativa? Aceleração da gravidade. A aceleração é a da gravidade, claro. E essa aceleração é positiva ou negativa? A aceleração ela é positiva, claro, porque está a favor da gravidade. Vai ficar 10 multiplicado pelo tempo. Isso aqui é a fórmula da função horária da velocidade. Letra D já foi. Ele quer saber a velocidade nesses intervalos de tempo. Vamos ter que fazer uma tabelinha, tá bom? Vamos fazer um gráfico de velocidade pelo intervalo de tempo. Bonitinho. Quais são os intervalos de tempo que ele falou? De 0 até 4. Mesmo raciocínio. Zero, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Opa, fiz o contrário. Vamos achar nossos valores aqui, tá bom? V de 0 vai ficar quanto? 10 multiplicado por 0, que é 0. V de 1, que é 10 multiplicado por 1, que vale quanto? Vale 10. V de 2, 10 multiplicado por 2, que é 20. V de 3, que é 10 multiplicado por 3, que é 30. E V de 4, que é 10 multiplicado por 4, igual a 40 metros por segundo. Então vamos colocar essas velocidades aqui, do jeito que nós achamos. 0, 10, 20, 30 e 40. Bacana. Isso foi a letra E, já foi. Agora a letra F, o gráfico de velocidade pelo tempo. Beleza, vou fazer aqui no canto, tá bom? Um gráfico de velocidade pelo intervalo de tempo. O gráfico de velocidade vai de 0 até 40. Aqui é 0, vou colocar aqui 40. Metade disso aqui vai ser 20. Metade da metade é 10. Entre 40 e 20 eu tenho 30. Entenderam como é que a gente monta gráfico, né? O esboço de gráfico é bem simples. Os números que eu tenho quais são?
Aqui é 1, 2, 3, e aqui 4. Tudo bonitinho, simétrico. Vai ficar como? Quando x igual a 0, y igual a 0. Quando x igual a 1, y igual a 10. Aqui está ok. Quando x for igual a 2, y igual a quanto? Igual a 20. Quando x for igual a 3, y igual a quanto? Igual a 30. E quando x for igual a 4, y vai ser igual a 40. Então, essas são as linhas, essas são as análises aqui. O gráfico é uma reta. Óbvio que era uma reta, porque a função da velocidade é uma função do primeiro grau. Não é complicado, tá bom? Finalmente, isso aqui já foi. O próximo, qual vai ser? Letra G. No instante que ele atinge o solo. Isso aqui é bem simples. O que acontece quando o nosso corpo... Vamos voltar aqui para o gráfico. O nosso corpo, ele está aqui, ele é abandonado. Velocidade inicial igual a 0. E, obviamente, em algum momento ele atinge o solo. Quando é que ele atinge o solo? Aí você responde. Ele atinge o solo quando ele percorre esses 80 metros. Então, qual a função horária que nós vamos utilizar para descobrir o tempo de queda? A função horária dos espaços. A função horária dos espaços que eu escrevi, nesse caso, é igual a quanto? Voltando aqui, S igual a 5T ao quadrado. Qual a distância que o nosso amigo percorre? Esse espaço é a altura que ele caiu, ou a distância que ele percorreu. Isso aqui vai ser igual a 80, que é igual a 5 multiplicado por t ao quadrado. Vai ficar t ao quadrado é igual a 50. Aliás, 80 dividido por 5, isso aqui vai ser igual a 16. T vai ser igual a mais ou menos 4. É lógico que eu vou colocar 4 segundos, né? Não existe tempo negativo. O que significa isso? Significa que ele demorou 5 segundos para cair. Demorou 5 segundos para cair. Ficou claro que eu escrevi, que eu falei? Significa que ele demorou 5 segundos para cair. Isso foi a letra G. Letra, a última, a velocidade com que ele atinge o solo. É fácil, é só usar a função horária da velocidade. Senhores, não tem como errar, são sempre as mesmas fórmulas. Qual a função horária da velocidade? Eu escrevi aqui que a função horária da velocidade era igual a V igual a 10t. É essa que eu vou usar. V igual a 10 multiplicado pelo tempo. Então, V, que vai ser a velocidade final dele, vai ser igual a 10 multiplicado pelo tempo que ele demorou para vir do ponto mais alto, ou seja, que ele foi abandonado até se estrebuchar no solo. Então, vai ficar o tempo igual a quanto? 4 segundos. Essa velocidade, portanto, igual a quanto? Essa velocidade igual a 40 metros por segundo. Yane, Laine, fala a verdade, Laine. Não dá vontade de largar tudo, fazer engenharia, quando a gente vê esses cálculos lindos? Letícia, fala para mim a verdade. Me deu vontade, assim, pegar assim, vou fazer matemática assim, na minha vida. Deu vontade, olha. Pois é. Olha, é lindo. Nossa, sério, isso aqui é lindo, olha só. Ele fica assim, explicando. Né? Já, próxima questão. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ficou... Laine, que isso, Laine? Fale isso não. Já. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ficou alguma dúvida, minhas queridas alunas? Meus queridos alunos também, né? Vinícius, você nem fala oi, meu querido. Seja muito bem-vindo, querido. Como é que você está? Tô de boa, suave. Tá com saudade, né? Sempre, querido. Você é muito querido para mim, você sabe disso, tá bom? Já, vamos lá, pessoal. Nessa questão 3, não esqueça o que a gente está fazendo, tá? Pessoal que chegou agora. Porque eu estou revisando a aula de movimento vertical e também de cada livro. Fiz uma explicação bem geral, bem básica do assunto e estou tentando explicar como vai cair isso em termos de vestibular, através dos exercícios que eu estou mostrando para as senhoras nesse momento. Em seguida, no final da aula, não esqueça de fazer as playlists, as videoaulas que nós já temos na nossa plataforma, tá bom? No final, eu vou conversar com vocês de novo. Questão 3. Um pequeno corpo. Desses problemas aqui, eu peguei esses exercícios de pequeno corpo no sentido de que
As dimensões desse corpo não são utilizadas no cálculo. Você sabe que se um passarinho cair, ou se um elefante cair no chão, a quantidade de energia e velocidade pode ter pequenas variações por causa da massa e do tipo de corpo envolvido, tá bom? Então ele fala aqui, um pequeno corpo ele é abandonado em queda livre de determinada altura. Um pequeno corpo ele é abandonado em queda livre de uma determinada altura. Depois de 2 segundos, ele está a 60 metros do solo. Interessante. Adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pergunta-se de que altura ele foi abandonado. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o esboço, né? Vamos fazer o esboço do movimento do nosso amigo aqui. Então, o nosso corpo ele foi abandonado. O que significa isso? Ele foi abandonado. Deixa eu colocar um espaço maior aqui para fazer mais um drone, tá? Ele foi abandonado, o que significa? Sua velocidade inicial é igual a quanto? Sua velocidade inicial é igual a 0. Ele diz que passou 2 segundos. E 2 segundos, o nosso corpo ele está numa nova posição. Que posição é essa, ele falou? Nosso corpo, com 2 segundos, ele está a 60 metros do solo. Fique claro. Ele não disse que percorreu 60 metros. Ele disse que em 2 segundos, o nosso corpo caindo com uma trajetória, vamos colocar agora, a trajetória orientada para baixo, com gravidade maior do que 0, em 2 segundos, ele está a 60 metros do solo. A pergunta do problema é de que altura ele foi abandonado. Em que instante ele atinge o solo? E com que velocidade ele atinge o solo? Na verdade, essa questão é bem simples mesmo. Para descobrir isso, tem que fazer um cálculo pela regra do goleiro Bruno, né? Por partes. Eu tenho que fazer esse cálculo em etapas. O que eu vou fazer primeiro é descobrir qual é a distância, qual é a altura que o nosso amigo vai percorrer em 2 segundos. E depois somar com 60, que é o que falta para ele poder chegar ao solo. Ora, fazendo essa parte aqui, letra A, eu quero saber a altura, né? Então a altura vai ser igual a quanto? S é igual a S0 mais V0t mais A ao quadrado dividido por 2. Não esqueça, rapidinho, meninas, quando você faz esse tipo de cálculo, a primeira preocupação é escrever as funções horárias de velocidade para ele. É a partir da função horária da velocidade que você consegue efetivamente, a partir da função horária da velocidade, que você consegue efetivamente descobrir as coisas. Espaço, tempo, distância, altura, esse negócio todo. Então, a primeira preocupação é essa. Aqui eu estou fazendo direto, mas fique claro. Muito bem. Esse espaço é a altura. Não sei quanto que vai. Quanto que é S0? Quanto que é o S0? O S0 é a posição inicial. Admitimos que o corpo ele é abandonado. Ele é abandonado, nós admitimos que esse S0 vale 0, ou seja, ele parte da posição 0 e começa a percorrer uma determinada distância. Agora, esse S igual a quanto? Quanto é esse 0? 0. Qual a velocidade inicial? É 0. O cara foi abandonado. Qual a velocidade inicial? 0. Quanto que é a aceleração da gravidade? 10. Está aqui, ó. Escreveu que é 10. Multiplicada pelo tempo de queda, que até esse momento foi de 2 segundos, 2 ao quadrado dividido por 2. Esse S vai ser igual a quanto? Vou ficar aqui. 10 dividido por 2 é 5. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4 é 20. O que significa isso? Significa que, deixa eu desenhar aqui. Nosso corpo ele foi abandonado, velocidade inicial é igual a 0. Ele percorreu 20 metros em 2 segundos. Quando ele percorreu esses 20 metros, ainda faltava 60 metros para o chão. O que significa isso? Significa isso, que nosso amigo estava a uma altura de 80 metros. Ficou claro? Não é que é legal essa questão aqui? Linda, não é verdade? É linda, linda, linda. De novo, ele percorreu 20 metros em 2 segundos. Ainda falta 60 metros até o chão. Portanto, ele estava numa altura de 80 metros. Beleza, essa aqui foi a letra A. Letra B. Em que instante ele atinge o solo? Ele atinge o solo quando ele se esborracha no solo, ou seja, quando ele percorre os 80 metros. De novo, S é igual a S0 mais V0t mais A ao quadrado dividido por 2.
fazendo o cálculo aqui. Qual é a distância que nosso amigo vai ter que percorrer? Agora eu sei, é 80. Quanto que é esse zero? Zero. Qual a velocidade inicial? Ele foi abandonado. Qual a aceleração da gravidade? 10 multiplicado pelo t ao quadrado dividido por 2. Agora, eu quero descobrir o tempo total. E esse tempo total é o tempo necessário para que ele percorra 80 metros. Isso aqui vai ser igual a quanto? Cancela aqui, vai ficar 8 dividido por 8, igual ao quadrado é igual a 16. Portanto, t vai ser igual a raiz de 16. Raiz de 16 é mais ou menos 4. 4 segundos. Né? Obviamente, a gente vai trabalhar com tempo positivo. Letra B. Letra C. Com que velocidade ele atinge o solo? Então, só recapitulando aqui. Esses 4 segundos, nós chamamos de tempo de queda. O tempo de queda, ou seja, é o tempo necessário para que ele caia esses 80 metros. Tempo de queda, é o tempo necessário para que ele caia esses 80 metros. Agora, na letra C, ele quer saber a velocidade. Ele quer saber a velocidade com que ele atinge o solo. A velocidade, fórmula da velocidade, né? Vovô anda taradinho. V igual a V0 mais AT. Qual a velocidade? Não sei. Qual a velocidade inicial? Ele foi abandonado. Velocidade inicial igual a 0. Qual a aceleração da gravidade? É 10. Aceleração da gravidade igual a 10. Multiplicado pelo tempo de queda. Que é igual a quanto? Que é igual a 4 segundos. Velocidade igual a 40 metros por segundo. Não é que é lindo? Sem fórmulas. Quer dizer, só as fórmulas fundamentais. Nenhuma firula. Nada muito esquisito, tá bom? Ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo? Só um minuto, pessoal. Rapidinho, só falar aqui com uma pessoa me chamando. Só um minuto, tá? Já. Vamos continuar aqui. Alguma dúvida? Uau, bacana. Vamos lá, continuando. Essa questão 4 é particularmente interessante porque ela trabalha com o que nós chamamos de tempo de subida e mais tempo de descida. Então, ela é muito legal para a gente estudar, para a gente relacionar. Vamos ver. Questão 4. Ele fala o seguinte. Um projétil é lançado no solo verticalmente para cima, com velocidade de 30 metros por segundo. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Determine a função da posição, a posição nos intervalos de tempo dados, o gráfico posição pelo intervalo de tempo, letra D, a função da velocidade, letra E, o gráfico velocidade pelo tempo, letra F, a altura máxima, e letra G, o instante que o projeto atinge o solo e a velocidade com que ele atinge o solo. Isso aqui é bem interessante, essa questão. Quando ele fala que nós chamamos de um projétil lançado do solo verticalmente, é o que nós chamamos de lançamento vertical. O lançamento vertical, pelo menos nesse caso que nós estamos trabalhando aqui, ele despreza a resistência do ar. Significa que, no caso, o corpo é lançado para cima, significa que ele vai perdendo a velocidade pouco a pouco, até atingir sua velocidade final, que é 0. Ou então o movimento de queda livre, né? Quando ele começa a efetivamente cair. Então, na verdade, é bem simples. Vamos tentar desenhar essa questão aqui para a gente poder entender bem. O que acontece? Ele está falando que é um projétil lançado do solo verticalmente, ok. Tá, aqui no solo é lançado verticalmente.
Como a velocidade inicial de 30 metros por segundo. A partir daqui é minha análise, tá bom? Se ele é lançado para cima, o que significa isso? Que a trajetória é orientada para cima. Significa que sua gravidade ela é menor do que zero. Quando o corpo ele começa a subir para cima, o que ocorre? Quando o corpo ele começa a subir para cima, significa que sua velocidade eu estou falando de subir para cima de propósito, tá? Por favor, não vão querer bagunçar depois com o professor Henrique. É só para deixar bem claro esse negócio, tá bom? Então, velocidade final é igual a quanto? Quando o corpo ele vai subindo, essa velocidade final é igual a zero. Por favor, fique claro. Quando eu falo que o corpo ele sobe com uma velocidade inicial 30 metros por segundo, quando ele vai subindo, olha aqui, ele está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Quando ele vai subindo aqui, ele vai diminuindo essa velocidade. Como qualquer coisa que você vai. Quando você joga algo para cima, ela vai diminuindo a velocidade, vai subindo, mas vai diminuindo a velocidade, para e depois começa a cair de novo. A diferença nesses pulos do gato que eu estou ensinando para vocês aqui é que nas condições do problema, nessas condições de problema, desde que ele caia no mesmo ponto, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas a sua velocidade no ponto mais alto da trajetória, a sua velocidade no ponto mais alto da trajetória é igual a quanto? A sua velocidade no ponto mais alto da trajetória vale zero. Ficou claro? Bom, dito isso daqui, agora que nós já sabemos, vamos lá. Letra A. Tá muito irritado, né? Só um minuto, por favor. Pelo amor. Primeiro quer saber a função da posição. A função da posição é dada pela fórmula S igual a S0 mais V0T mais A ao quadrado dividido por 2. Não esqueça que eu falei várias vezes, é que não importa o que o problema peça, sua primeira preocupação será determinar as funções horárias, tanto do espaço quanto da velocidade. Se o horário do espaço, repete o espaço, S0 vale quanto? Já falei várias vezes. Quando nós orientamos a trajetória, esse ponto inicial significa o espaço inicial zero. Quanto que vale a velocidade inicial? A velocidade inicial ele falou, vale 30 metros por segundo multiplicado pelo tempo. Agora mais a aceleração. Aceleração, como é movimento vertical que nós estamos estudando, é a aceleração da gravidade. Como a trajetória é orientada para cima, nós admitimos que a gravidade ela é negativa, gravidade menor do que zero. Então vai ficar como? Vai ficar menos 10 t ao quadrado dividido por 2, simplificando aqui, vai ficar S igual a 30t menos 5t ao quadrado. Perfeito. Isso aqui que eu fiz foi a função horária do espaço, função horária da posição. Letra B. Vê que a posição nos tempos t igual a 0, t igual a 1 até 6. Vamos ter que fazer uma tabelinha aqui. Vamos fazer um gráfico de espaço pelo intervalo de tempo, igual aquele que nós já fizemos anteriormente. Vai ficar quanto? 0. Opa, peraí. Bacana. Ficou bem simples. Vai ficar um pouco longo, mas é bem simples. Vai ficar como isso daqui? S de 0 vai ficar quanto? 30 vezes 0 menos 5 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. S de 1 é igual a 30 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui é 30 menos 5, é igual a 25 metros. S de 2 é igual a 30 vezes 2 vezes 5 vezes 2 ao quadrado. 30 vezes 2 é 60, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 vai dar 20. 60 menos 20, que é igual a 40.
S de 3 igual a 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 30 vezes 3 é 90. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5, 45. 90 menos 45, 45 mesmo. S de 4 é igual a 30 multiplicado por 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 30 vezes 4, 120. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5 igual a 80. Vai ficar 120 menos 80, que vai dar 40. S de 5 vai ficar 30 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado. 30 vezes 5, 150. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 5 é 125. 150 menos 125 é 25 mesmo. E finalmente S de 6 vai ficar 30 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. 30 vezes 6 é 180. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 5 é 180, vai dar 0 aqui. Vou colocar esses números que eu achei. Aqui é 0, 25, 40, 45, 40 e 25, 0. Interessante. Vocês perceberam que nessa tabela ele deu todo o movimento na prática. Porque ele parte da posição 0, ele vai subindo, atinge a altura máxima, que é por volta de 45, e depois volta até o solo. É isso mesmo. Perfeito. Agora já fizemos a letra B. Já fizemos a letra A, fizemos a letra B, fizemos a letra C. Aliás, eu quero a letra C agora. O gráfico da posição pelo tempo. É bem simples. O gráfico da posição pelo intervalo de tempo. A posição, conforme a gente pode ver aqui, ela varia de 0 até 45 no máximo. Vou colocar de 0 até 40 para ficar mais fácil, né? Metade disso vai ser 20. E 45 é por aqui mesmo. As outras posições são 0, 25. 25 vai ser por aqui, porque aqui é 30. Aqui é 30, metade disso é 25. Depois vem o 40, 45 eu já coloquei e pronto. Vamos lá fazer o cálculo agora. Os intervalos de tempo são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer agora. Quando x for igual a 0, y é igual a 0 também. Aqui. Quando x for igual a 1, no caso o valor do intervalo de tempo, né? Quando esse tempo for igual a 1, o outro vai ser igual a 25 metros. Quando for igual a 2, vale 40. Quando for igual a 3, vale 45. Quando for igual a 4, vale 40. Quando vale 5, for 25. Quando for 6, vale 0. O gráfico vai ficar desse jeito. Exatamente, é bem interessante aqui. Da análise desse gráfico, a gente percebe que nesse ponto aqui, ele atinge a altura máxima.
Só um minuto, por favor. Tá aqui, ele atinge a altura máxima. Muito legal isso daqui. Agora a letra D. A função da velocidade. A função da velocidade é a fórmula da velocidade, né? Vai ficar como? V igual a V0 mais a aceleração multiplicado pelo tempo. V vai ser igual a quanto? Qual a velocidade inicial? Nosso amigo aqui, ele parte do solo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Está aqui. É 30. A aceleração é positiva ou negativa? A aceleração, ela é negativa, porque ela está indo no sentido contrário à trajetória. Então vai ficar como? Vai ficar 10 multiplicado pelo t. Pronto. Nós já temos agora a função da velocidade. Ficou bem legal mesmo. E o resto agora? Isso aqui, o que ele quer agora? Ele quer saber o gráfico de velocidade pelo intervalo de tempo. Mesmo raciocínio. Tá tudo aqui, mesmo raciocínio. Vai ficar como? Velocidade pelo tempo nos intervalos de... ele quer saber o gráfico de velocidade pelo tempo. Então vamos utilizar só alguns daqueles elementos, tá? Só os primeiros 4. Ponto igual a 0, ponto igual a 1, igual a 2, a 3, 4. Já é o suficiente, tá? Vai ficar como isso daqui? Fazendo o cálculo, V de 0 vai ser igual a quanto? 30 menos 10 vezes 0, o que vai ser igual a 30. V de 1 vai ser igual a quanto? 30 multiplicado por 10 vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 20. V de 2. 30 menos 10 vezes 2 vai ser igual a 30 menos 20, que é igual a 10. V de 3. 30 menos 10 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 0. E V de 4 igual a 30 menos 10 multiplicado por 4. Isso aqui vai ser igual a 30 menos 40. Vai ser igual a menos 10. A pergunta do problema, eu acho que é a próxima. Ele quer saber quanto que vale o gráfico, né? Tá bom, bora substituir aqui. Aqui vale 30, aqui vale 20, 10, 0 e aqui vale menos 10. Se eu fizer o gráfico aqui, senhores, ficar como? Vai ficar o gráfico de velocidade pelo intervalo de tempo. Qual foi a velocidade máxima que nós achamos aqui? 30, né? Aqui menos 10. Aqui fica 15, aqui fica 10 e assim por diante. Bora lá. X igual a 1, aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 4. Vai ficar como isso daqui? Quando x vale 0, y é igual a quanto? 30. Quando x vale 1, y vai ser igual a quanto? 20. A gente está por aqui. Quando x vale 2, y vale 10. Quando x vale 3, y vale 0. Quando x vale 4, vale menos 10. Bem aqui. Então é desse jeito. Analisando o gráfico aqui, nesse ponto, a gente observa que nesse ponto, nesses 3 segundos, é o ponto que o corpo ele atinge chamada altura máxima. Porque na altura máxima, a sua velocidade final é igual a quanto? 0. Então, o que acontece aqui? Ele vai subindo, ele atinge a altura máxima, ele para e volta a cair de novo. Ele para e volta a cair de novo. Porque o que acontece? Porque esse corpo aqui, ele mostra desse ponto em diante, vou até escrever aqui para vocês, o que nós chamamos de mudança de sentido. É o que nós chamamos de mudança de sentido
porque ele estava, a princípio, tá indo no sentido que nós chamamos a favor da trajetória, mas é um movimento retardado, que ele está diminuindo a velocidade. A partir do momento que ele atinge o ponto mais alto da trajetória, ele começa a acelerar de novo, ou seja, essa velocidade vai aumentando. Mas só que agora no sentido contrário à trajetória. Isso aqui foi assim. Letra F. Agora está fácil. A altura máxima. Qual vai ser a altura máxima? A altura máxima do corpo. Deixa eu ver qual é essa letra aqui. Letra F. A altura máxima é sempre essa fórmula, né? S igual a S0 mais V0T mais A ao quadrado dividido por 2. Quando ele escreve a função do espaço, a função do espaço eu já tinha montado anteriormente. Cadê ela? S igual a 30T menos 5T ao quadrado. Como ele quer a altura máxima, vamos usar a da velocidade, que é mais chique e mais fácil, não é verdade? A da velocidade é igual a quanto? 30 menos 10T. Você escreve. Velocidade é igual a 30 menos 10 multiplicado pelo T. Quando é que o corpo ele atinge a altura máxima? Ele atinge a altura máxima quando sua velocidade final é igual a zero. Então vai ficar quanto? 30 menos 10T. Então 10T vai ser igual a 30. T vai ser igual a 3 segundos. O instante que o projeto atinge o solo. Ah, fácil. O instante que o projeto atinge o solo é quando sua posição final é igual a zero. E quando eu fiz a tabela, no meu gráfico aqui, eu percebi que ele atinge o solo. Vou até escrever aqui, tá bom? Ele atinge o solo quando sua posição é zero, ou seja, quando ele volta para o solo, que vale zero. E analisando o gráfico, isso ocorre quando? Quando o tempo foi igual a quanto? 6 segundos. E finalmente, para acabar, a velocidade com que ele atinge o solo. A velocidade com que ele atinge o solo é bem simples. V é igual a 30 menos 10 multiplicado por T. V vai ser igual a 30 menos 10 multiplicado no instante em que ele volta para o solo. E que instante é esse? Esse instante é igual a 6 segundos. Esse V vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 30 metros por segundo. Senhores, essa questão aqui, esses assuntos não são complicados. Eles são bem bonitos até para estudar, para relacionar. São bem bacanas mesmo. Ficou alguma dúvida no que eu escrevi? Ficou alguma dúvida naquilo que eu falei? Beleza? Legal. Pessoal, isso aqui são os exercícios básicos que eu já quero que vocês façam. Esse material de movimento vertical e também de movimento e também de queda livre. Na nossa plataforma tem todos os exercícios que eu quero que vocês façam eles, tá bom? Para o pessoal que viu nossa aula no YouTube, caso queira fazer parte do nosso grupo de estudo para o vestibular, entre em contato conosco. Obrigado.